Me fala uma coisa, você gostaria de receber o salário da sua equipe inteira só pra você? Saltar pra receber 2, 3, 4, 10 vezes mais do que seria o pagamento de um funcionário em vez de continuar naquela linha, recebendo no máximo um aumentozinho, um reajustezinho? E não é maluquice, isso tá acontecendo, é um novo tipo de profissional que tá surgindo e eu vou te explicar exatamente como conseguir isso nesse vídeo, mas deixa eu te dar o contexto antes. Um print screen de uma mensagem de texto tem sido a coisa mais falada no mundo empresarial do Vale do Silício nas últimas semanas, porque a cena é o seguinte: o cara foi assumir um cargo de vice-presidente de produto em uma empresa lá nos Estados Unidos e na hora de aceitar ele pediu um salário completamente absurdo e defendeu. Ele falou assim: olha, eu não posso receber o salário de uma pessoa sendo que eu trabalho e entrego por 8. Eu tô pedindo esse valor porque eu vou assumir nesse cargo, mas eu não preciso de equipe nenhuma. Aí ele começou a listar um monte de projeto que ele tinha entregado de ponta a ponta, pesquisa, planejamento, apresentação pro board, tudo isso com a ajuda de ferramentas de IA. Isso escancarou um novo cenário de profissionais hiper mega bem pagos e que, se você jogar as cartas certas, você também pode chegar lá, né? Nesse vídeo eu vou te explicar os 3 passos como se tornar esse profissional. Mas antes de tudo, deixa eu te explicar exatamente qual é esse perfil de profissional. Com o avanço das IAs, uma nova categoria de profissionais está surgindo. É o que tem se chamado de High Impact Individual Contributor, ou colaborador individual de alto impacto. Ou seja, um profissional de nível gerencial, um cara que saberia coordenar uma equipe de 5, 10, 20 pessoas, ele vai lá e não entrega tudo sozinho com a ajuda da IA e recebe o salário dessas 5, 10, 20 pessoas. Pois é, os trabalhos estão mudando muito, você precisa se preparar para não ficar fora do jogo rápido, mas é isso que você vai descobrir nesse vídeo. Então, eu descobri esses High ICs rolando no meu Instagram e vários vídeos têm surgindo sobre isso. E o Bernardo Brecht, que tá falando bastante do assunto, vamos até assistir um vídeo que ele postou aqui. E agora, a loucura é que os VPs, diretores, estão querendo virar Individual Contributors, HIC, ou seja, High Impact Individual Contributor. Diretores, founders, líderes estão virando ICs, porque agora eles conseguem executar projetos de ponta a ponta sem um time tão completo. AI está mudando a estrutura organizacional das empresas e a ladeira corporativa está ficando cada vez menos atrativa. E olha os efeitos de segunda e terceira ordem desse negócio. Vamos dizer que antes você era um VP de produto ou de marketing, e para executar um projeto, talvez não um projeto mais complexo da sua empresa, mas um projeto de média complexidade, você precisava do time de design, você precisava do time de engenharia, você precisava do time de growth, etc. Agora, com AI, você consegue muitas vezes fazer o projeto de ponta a ponta, e por você ter essa experiência de saber navegar no ambiente, saber com que pessoas você precisa conversar, você consegue o buy-in dos times envolvidos, dos famosos stakeholders, e consegue fazer o delivery do projeto. E aí olha o outro efeito desse negócio. Se agora você precisa de menos time para entregar, essa eficiência pode se traduzir em um aumento de compensation para esse perfil de profissional. Bom, em 2026, a gente tá vivendo um período meio engraçado da nossa união com a IA, né? Enquanto nós temos a sensação que em breve a IA vai tomar todos os trabalhos, a gente não sabe muito bem como fazer isso acontecer. Uma pesquisa da Anthropic mostrou que as IAs estão sendo completamente subutilizadas. Eles lançaram esse gráfico que você tá vendo aí, onde a área vermelha representa onde utilizamos a IA e a área azul onde poderíamos utilizar, mas não usamos. Ao mesmo tempo, entre 2025 e 2026, várias empresas fizeram demissões em massa para trocar por IA, supostamente, e não conseguiram trocar por IA. Estão contratando de volta esses trabalhadores. E aí nós temos também um outro gap, porque com a IA, a função dos funcionários júnior da empresa some, né? As tarefas repetitivas, sem muita necessidade de tomada de decisões, são destinadas para as IAs. Porém, se as empresas não contratam esses profissionais júnior, como que eles vão ganhar experiência para se tornarem plenos sêniores gerentes no futuro? Mas tudo bem, porque também o preço dos tokens está subindo agora e muitas vezes está ficando mais barato contratar um júnior do que colocar IA para fazer as tarefas. Então, o que vai acontecer? Como se preparar para um futuro que está tão incerto? Bom, eu tenho 2 suposições. A primeira é de que no futuro a tecnologia vai avançar tanto, se tornar tão efetiva que o ser humano praticamente não vai precisar trabalhar para criar coisas necessárias. Como arar a terra, cuidar de animais, construir móveis, e como a economia é
ainda precisa girar, boa parte do mercado se pautará em coisas inúteis, como a arte, por exemplo. Essa é uma tese minha, cara. A arte gera produtos únicos de alto valor agregado, alto valor de branding, executáveis por quase todo mundo, mas que dependem de algo muito individual, que é o gosto. Todos podem produzir e todos podem consumir arte. E de fato nós vemos o peso da nossa economia migrando da chamada economia real, aquela feita de tijolo, de petróleo, de exportação, para a economia das informações. Só que não qualquer informação, porque a informação também se torna commodity, por isso a única informação valiosa é a que vem de curadoria, que é uma forma de arte. Agora, essa suposição você pode jogar fora, você pode ignorar completamente. Como diria Peter Thiel, você precisa da ideia certa no momento certo. Definitivamente não é esse o momento da sociedade saciada das suas necessidades básicas que nós estamos vivendo. A segunda suposição que eu tenho, e até esse momento no futuro muito longe, talvez longe demais pra gente estar vivo, né, é de que possivelmente sociedade caminha para algo próximo ao imaginado por um teórico chamado Tyler Cowen, onde um grupo relativamente pequeno de indivíduos altamente produtivos, altamente integrados com a tecnologia, vão dominar processos complexos e uma grande massa de profissionais não tão qualificados vai ficar competindo por trabalhos básicos, recebendo um pagamento modesto. Ele diz que o que nós conhecemos como classe média foi uma anomalia na história da humanidade, tende a sumir, ou seja, a desigualdade social vai ficar muito maior e a renda vai ficar concentrada nas mãos dessas pessoas que conseguem entregar muito só com o esforço delas, né? Elas concentram muito o potencial produtivo. Esses processos, no fundo, a gente vê todos os dias, né? Com o domínio dos monopólios setoriais aí. Então, se tem uma empresa de tecnologia que se torna um substantivo abstrato, como uberização, ela domina o mercado, começa a ser o regente de todo aquele segmento. Os profissionais ali dentro têm que se adequar às regras, trabalhar bastante, ganhar pouco. E os profissionais da empresa, da Uber, são profissionais super qualificados e valorizados, porque a empresa não é uma empresa operacional propriamente, ela gerencia autônomos, então na empresa ficam só as pessoas com grande capacidade produtiva e intelectual. Tá bom, mas chega de elucubrações abstratas, eu quero falar da realidade, como é que faz dinheiro, como é que eu faço isso, como é que eu me torno esse profissional? Pois bem, então vamos falar do mundo da vida, do Lebenswelt, como você pode se tornar esse profissional hiper, mega, super bem pago. Então eu vou te dar 3 pilares que eu acho que são fundamentais, tá? Número 1, os fundamentos. Fundamentos não vão te trair. A tecnologia, a forma que a gente aplica o conhecimento para cada área é diferente, mas as bases do conhecimento não mudam. Os mesmos livros de marketing de 100 anos atrás são aplicados hoje. A mesma coisa de finanças, a mesma coisa em todas as áreas. A lógica da tecnologia não muda, as bases do conhecimento, né? Então aprender as bases do conhecimento na sua área nunca vai deixar de ser importante e vai te dar a expertise necessária para os prompts certos, na hora certa. Então, se você está começando uma área agora, esse tem que ser seu foco. Além do mais, isso vai te dar um conhecimento amplo sobre a área. E é importante que você pense nisso porque mesmo os high ICs que entregam muitas coisas diferentes, eles têm áreas, eles precisam de conhecimento avançado em uma área específica. Então, não é tanto sobre especialização no sentido de execução, mas sobre profundidade de conhecimento em múltiplos aspectos daquela área. É isso que um high IC faz e que um gestor, um diretor, um head também faziam. Então, por exemplo, em finanças você vai ter que entender de finanças, contabilidade, fluxo de caixa, sistema tributário. Em marketing tem que entender de branding, performance, criação, design, edição de vídeo. Comercial tem que entender como atua um SDR, um BDR, um closer. A gestão comercial tem que saber montar script de vendas. Você precisa desse conhecimento amplo e desse conhecimento das bases. Entenda que não é proibido trabalhar sem esse conhecimento amplo, nem usar a IA sem isso, mas você não vai ser um high IC, porque o high IC é um trabalho que demanda certa experiência e certa profundidade. Porém, você pode intencionar para que no futuro você se transforme em um, e aprender as bases é uma das maneiras que você vai estar trilhando o caminho certo, vamos dizer assim, para se tornar um high IC no futuro. Agora, pilar número 2, segunda coisa que é essencial, você precisa ser proficiente em inteligência artificial. A gente está falando de um profissional que só existe por conta da inteligência artificial. Então você tem que ser curioso, tem que conhecer as melhores ferramentas, para qual finalidade você usa cada ferramenta. As ferramentas de IA evoluem uma progressão exponencial, é difícil acompanhar elas, mas esse é o seu trabalho. Então siga as páginas e blogs que falam sobre IA, faça uma pesquisa profunda sobre cada modelo, como é que surgiu, como funciona, entenda a inteligência artificial, principalmente aplicada ao uso que você quer dar a ela. E o terceiro pilar é repertório, experiência. O profissional de high IC precisa
precisa necessariamente ter experiência de campo, ele precisa já ter visto, já ter resolvido problemas diferentes em diferentes mercados ou situações. Então isso vai permitir que ele dê os melhores inputs, que ele perceba quando o trabalho de IA tá bom, quando não tá bom, e principalmente que ele traga resultados concretos com esse trabalho, né? Delegar a estratégia não é algo possível com a IA, nunca será, por dois fatores, que são os fatores que fazem as pessoas se tornarem de um nível gerencial, que é responsabilidade e compromisso. Compromisso você até pode ter sendo júnior, responsabilidade não, porque você ainda não sabe o que é possível alcançar, o que não é, quando levantar a mão, quando usar IA, quando contratar um humano. Então você vai precisar ter tempo de tela, você vai precisar ter vivido bastante, ter gastado a sola do sapato aí para poder atingir esse nível. E tudo bem se não for agora, mas você precisa se preparar para esse futuro e você precisa estar olhando essa transformação no mercado. Você precisa estar olhando que hoje em dia ser um especialista de nível executivo não garante mais nada. Antigamente era garantia de você ter um bom salário e você ser uma pessoa que executa muito bem com especialidade em uma área específica. Hoje em dia não, você precisa de um nível mais estratégico, porque o especialista está se tornando a máquina, a IA. Então tenha isso para você, olhe a tua carreira, olhe o futuro, tente vislumbrar um pouco o futuro, perceba que você precisa entender de estratégia em todas as áreas. E se você quiser se tornar um profissional mais bem formado em estratégia de marketing, dá uma olhada na descrição desse vídeo, o link para o cadastro na Academia da Coop tá lá. E se você gostou desse vídeo, claro, deixa um like aí, se inscreva no canal e até a próxima.